Muito bem, este é o último vídeo do terceiro capítulo que fala sobre cardinalidade e enumerabilidade. Neste vídeo vamos apresentar o conceito de soma de cardinais e falaremos um pouco também sobre Georg Cantor. Então, sejam m e n dois números cardinais. Dessa forma, esse m estilizado gótico corresponde a uma certa classe de conjuntos equivalentes e o n gótico corresponde a outra classe de conjuntos equivalentes. Dessa maneira, vamos fazer o seguinte: seja então M, vou escrever aqui, seja M um conjunto qualquer que pertence à classe do cardinal M. Ou seja, ele é tal que, esse conjunto M é tal que sua cardinalidade é M. Certo? E do mesmo modo, seja M um outro conjunto qualquer na classe do cardinal N. Ou seja, ele é tal que é um conjunto tal que M, sua cardinalidade vale N. Vamos assumir também que a interseção desses dois conjuntos é vazia. Se não for vazia, é possível representar como uma união disjunta. Vou deixar para vocês pensarem como se faz isso. Defina um conjunto S como sendo a união entre M e N. E vamos pegar outros dois conjuntos, M1 e N1. Outros dois conjuntos disjuntos também, sua interseção é vazia, onde o M1 está na classe do cardinal M e o N1 está na classe do cardinal N. Então, suas cardinalidades são, respectivamente, M e N. E vou definir o conjunto S1 como sendo a união desses outros dois conjuntos, M1 unido com N1, certo? Como M é equivalente a N1 e N é equivalente a N1, porque cada par está numa classe, certo? E como a interseção do M com N é vazia e a do M1 com N1 também, vai seguir que M unido com N é equivalente a M1 unido com N1. Ou seja, S, certo? É equivalente ao S1, o conjunto. Certo? Então, os conjuntos S e S1, eles estão, na verdade, então, em uma mesma classe. Isso que significa. Certo? Uma classe, então vai existir um cardinal S para isto, um S também gótico, tal que a cardinalidade do conjunto S é igual à cardinalidade do conjunto S1, porque eles são equivalentes, que é igual a esse número cardinal S. Logo, os números cardinais M e N estão associados a um número cardinal S, bem definido, certo? Porque ele independe dos representantes que eu tomar devido às classes de equivalência. De modo que M e N são tais que o cardinal do M é M e o cardinal do N é N. Então, a cardinalidade da união do M com N vai dar o quê? Vamos escrever aqui. Então, a cardinalidade do M união N é S. Então, isso motiva a definir a soma de números cardinais, onde a interseção dos conjuntos, né, é vazia, não são disjuntos. Então, S é a cardinalidade do M união N, que é, na verdade, definido como cardinal do M mais o cardinal do N, ou seja, M mais N. Agora, se M e N, esses cardinais, forem finitos, ou seja, retratarem conjuntos finitos, os associados, o cardinal S também será finito. Como vale a comutatividade da união de conjuntos, então valerá a comutatividade da cardinalidade, ou seja, o cardinal M mais o cardinal N é igual a N mais M. E vou deixar aqui um exercício para vocês. Justificar que vale a associatividade da soma de números cardinais. Ou seja, se eu tenho três cardinais M, N e P, então M mais N somado com P é igual a M mais a soma do cardinal N com o cardinal P. Agora, com essa definição de soma de cardinais, seguem alguns resultados interessantes, como por exemplo, nós sabemos que o conjunto dos números naturais ele pode ser escrito como uma união disjunta de um formato especial. Pegar os pares e unido com os ímpares, certo? Ou seja, o conjunto dos naturais é os pares, naturais pares unido com os naturais ímpares, certo? Aqui vou escrever, o conjunto dos números naturais é uma união disjunta
de pares com os ímpares. Então, P interseção I é vazia, deixa eu escrever, certo? Bom, dessa forma, pelo que nós vimos acima pela soma de cardinais, cardinalidade do N é a cardinalidade de P unido com I, que é a cardinalidade dos pares mais a cardinalidade dos ímpares. Como os naturais têm cardinalidade Aleph 0, os pares também, nós mostramos, e os ímpares, pelo mesmo modo, se mostra que é Aleph 0. Então eu concluí que Aleph 0 é igual a Aleph 0 mais Aleph 0. É assim que funciona a aritmética cardinal, certo? Bom, nós já mostramos em aulas anteriores que o conjunto I dos números irracionais é não enumerável, certo? É o que completa os racionais para chegar nos reais, e é não enumerável. Vamos fazer isso de uma forma diferente agora. Vamos mostrar que a cardinalidade do I é maior que Aleph 0. Isso mostra que ele é não enumerável. Se ele é enumerável, a cardinalidade é exatamente Aleph 0. Se é maior, é não enumerável. De fato, escreva os irracionais como R menos Q. Por absurdo, vamos supor que a cardinalidade dos irracionais é menor ou igual a Aleph 0. Se é menor, ele seria finito. Se é igual, ele seria enumerável. Como o conjunto dos reais é R menos Q unido com Q, e isso é uma união disjunta, ou seja, é uma união disjunta dos irracionais com os racionais, vamos escrever isto? Então, nós vamos fazer o quê? Olhando os seus cardinais. A cardinalidade dos reais é a cardinalidade dos irracionais mais a dos racionais. Dos racionais é Aleph 0. Dos irracionais estou admitindo que é menor ou igual a Aleph 0. Por quê? Isso por hipótese, né? Hipótese do absurdo. Então, isso dá menor ou igual que Aleph 0 mais Aleph 0, que, pelo observado acima, nessa soma de cardinal, dá Aleph 0. Ou seja, concluir que a cardinalidade dos reais, do conjunto dos números reais, é menor ou igual a Aleph 0. Se for igual, seria enumerável os reais. Se for menor, ele seria finito, certo? Então, os reais seria finito ou seria enumerável, respectivamente se é menor ou se é igual. Isso é um absurdo. Portanto, a cardinalidade dos irracionais realmente é maior que Aleph 0. Muito bem, falaremos agora um pouco sobre George Cantor, que nasceu em 1845 e faleceu em 1918. Ele foi um matemático russo de origem alemã. Foi ele o responsável por elaborar a moderna teoria dos conjuntos, também chamada de teoria ingênua dos conjuntos. Foi a partir dessa teoria que ele chegou ao conceito de número transfinito que nós estudamos no nosso curso, certo? Incluindo as classes numéricas dos números cardinais e também dos ordinais. E essa parte dos ordinais não vimos. E estabelecendo assim a diferença entre os conceitos e também diferenças entre tipos de infinitos. Um infinito enumerável e um infinito não enumerável, e suas cardinalidades respectivas. Os pais de George Cantor, eles eram cristãos com ascendência judia. O pai dele era convertido ao protestantismo e a sua mãe era uma católica de origem. Bom, desde muito cedo, Cantor se interessou por questões delicadas de teólogos medievais, referentes ao infinito, o que motivou a ele a se aproximar de estudos de filosofia, física e matemática, inclusive. Ele se doutorou-se em Berlim em 1867 e a tese dele versou sobre a teoria dos números. Depois disso, por força de não haver vagas em universidades para trabalhar, ele atuou como professor em uma escola particular feminina. 2 anos se passam e finalmente Cantor consegue uma vaga como docente em uma universidade do Halle, uma universidade não muito prestigiada naquela época. Ele casou-se em 1847 com Vali Gutmann e eles tiveram 6 filhos. E durante a lua de mel na Suíça, ele conheceu outro jovem matemático, Richard Dedekind, o qual 2 anos antes havia publicado sua própria teoria sobre os números irracionais. Neste mesmo ano, Cantor publicou seu primeiro trabalho sobre teoria dos conjuntos. Porém, ele encontrou uma pedra em seu caminho. Um dos editores do jornal era Leopold Kronecker, um dos seus antigos professores da Universidade de Berlim. E o mesmo havia atrasado por meses a publicação do referido artigo de Cantor, certo? Além de questões de ciúmes acadêmicos, Kronecker não aceitava conceitos como números negativos, fracionários complexos e principalmente com os números irracionais, que eram para ele uma verdadeira maldição,
a fonte de todos os problemas dos matemáticos. Eu vou escrever ali. Números irracionais eram uma maldição para ele, certo? E chegou mesmo a defender que fossem totalmente abolidos. Desse modo, para Kronecker, o infinito deveria ser visto apenas como um processo, nunca como um número. Para ele, uma entidade matemática que não pudesse ser construída num número ou num processo finito de passos não fazia sentido algum. Tanto que é da autoria de Kronecker a seguinte frase de repúdio aos conjuntos numéricos diferentes dos inteiros: Deus criou os inteiros, todo o resto é o trabalho do homem. Deste modo, como os pontos de vista de Cantor e Kronecker eram totalmente opostos, Kronecker tirou proveito de seu posto de superioridade profissional para suprimir a, em aspas, heresia cantoriana da sociedade matemática daquela época. Com isso, até 1884, grande parte das teorias de Cantor havia sido publicada, porém era quase que completamente ignorada, graças aos ataques infames de Kronecker. Uma das poucas pessoas que não ignorou seu trabalho foi um jovem escandinavo chamado Mittag Leffler. Foi a ele que Cantor confessou todos os seus problemas, escrevendo-lhe durante um ano cerca de uma carta por semana, queixando-se da perseguição atroz por parte de Kronecker. Por fim, seus ataques agressivos tinham se tornado insuportáveis, a ponto de que Cantor perde completamente sua autoestima. Ele ficou profundamente deprimido e perdeu toda a fé em si mesmo e no seu trabalho. Na primavera de 1884, Cantor teve um esgotamento nervoso. Por um ato de, vamos dizer assim, piedade, em aspas, Kronecker cessou seus ataques agressivos, e isso permitiu uma melhora razoável na saúde de Cantor. Porém, academicamente, já não seria mais o mesmo, pois daí até o fim de sua vida, Cantor conseguiu escrever apenas mais 3 artigos. Não obstante, Kronecker volta a atacar o seu rival, agora usando suas próprias conferências para atacar as teorias de Cantor. Também continuou suas intrigas para o manter afastado em Halle e eliminou todos os artigos de Cantor de um jornal importante no qual Kronecker estava como editor. Com a morte de Kronecker em 1891, a influência maléfica sobre Cantor vai desaparecendo. Lentamente, Cantor começou a receber o reconhecimento de que merecia. E, depois de ter esperado por mais de 20 anos, foi então nomeado membro honorário da London Mathematical Society, eleito membro correspondente da Sociedade de Ciências de Göttingen em 1904, e ele foi homenageado com uma medalha na Royal Society em Londres. E, mesmo assim, Cantor se amargurava de tantos anos de perseguição por parte de seu algoz, que não podiam ser apagadas por um súbito momento de reconhecimento, infelizmente. Ele era respeitado por todos, em todo o mundo. Ele sentiu-se como um estrangeiro em seu próprio país, onde ele declarou: "Os alemães não me conhecem, e, no entanto, eu vivi entre eles durante 52 anos. Isso numa situação própria de Cantor. Entre os estudos que Cantor fez, destacamos que ele provou que os conjuntos infinitos não têm todos a mesma potência. Ele fez a distinção entre inumeráveis e não inumeráveis. Provou que o conjunto dos números racionais é inumerável, enquanto que o conjunto dos números reais tem potência do contínuo. Ele próprio ficou tão estupefato com essa descoberta que chegou a escrever ao seu amigo Richard Dedekind em 1887. Eu vejo isso, mas não acredito nisso, e pede que o mesmo verifique essas demonstrações. Cantor também introduziu o símbolo R para o conjunto dos números reais. Como reconhecimento ao trabalho de Cantor, David Hilbert escreveu: "Ninguém nos expulsará do paraíso que George Cantor abriu para nós."